Olá pessoal, sou Diana de Aziz Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Hoje estou com uma blusa estampada com a manga branca, óculos com armação branca, uma tiara preta no cabelo, minha pele é parda, o meu cabelo preto. Ao fundo, uma parede branca com adornos. Bem, estou aqui convidando vocês para aprenderem, para se permitirem. Vamos lá? Pois bem, pessoal, o que vamos fazer? Bem, empregar na produção de textos de base narrativa elementos da narrativa. E qual elemento nós utilizaremos ou será o foco do nosso trabalho? O narrador. E dentro do narrador, o foco narrativo. O narrador e o foco narrativo. O foco narrativo é a perspectiva utilizada para narrar os acontecimentos presentes no enredo da história. E o que é perspectiva? Modo como se analisa algo ou alguém, ponto de vista sobre determinado assunto, modo tridimensional de representação e tudo aquilo que se consegue ver ao longe. E então, como a perspectiva interfere no foco narrativo? Vamos ver? Bom, a perspectiva no foco narrativo do narrador-personagem, ele é personagem da história que conta foco narrativo na primeira pessoa, utilizando o eu ou nós. Vejamos aqui a perspectiva. Eu sou o narrador que conta uma história da qual também sou personagem. Ele está incluído nesta história. Texto do material Rio Educa do 9º ano, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Vejamos, aqui é o narrador personagem e o foco narrativo está sendo utilizado na primeira pessoa do singular. Eu. Acordei bruscamente. Pergunta explodiu de minha boca, referindo-se a ela. Atordoada, custei, então o modo em que ela se encontrava, custei reconhecer. Bem, posso dizer, referindo-se a ela, e não sabia, ou seja, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Então, o eu aqui presente, marcando o foco narrativo, a perspectiva do eu que participa da história. Vejamos aqui o outro tipo de narrador, que é o narrador observador testemunha. Ele narra a história que só observa. Foco narrativo na terceira pessoa, utilizando ele ou eles, ou o nome dos personagens. Mantém-se do lado de fora da história. Então, eu sou o narrador que conta uma história, a qual apenas observei. A perspectiva dele é justamente associada a esta imagem aqui. Vejamos no material Rio Educa do 8º ano, um outro texto, A Dança do Arco-Íris, espetáculo da natureza na visão dos índios. Há muito e muito tempo, vivia sobre uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos como algodão doce, as pessoas se alimentavam da carne de aves abatidas com flechas, que faziam, amarrando em feixes, uma porção dos fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidelas, a planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte dela. Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Ao arrancá-la,
ele viu que se abrira uma fenda, através da qual pôde ver que lá embaixo havia outro mundo. Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. Pois bem, para identificar o narrador observador, você observa que ele conta tudo a partir de uma perspectiva de quem não participa da história e apenas observa. Vivia sobre uma planície de nuvens. Quem vivia? A tribo, certo? Tribo muito feliz. As pessoas se alimentavam da carne de aves abatidas com flechas. Ele se refere às pessoas e ele não está incluído aqui. Um caçador errou a pontaria, está falando da ação do caçador. Ele viu que se abrira uma fenda. Não foi o narrador que viu, e sim o caçador. Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. E assim, o narrador conta a história sem participar dela, apenas numa perspectiva de quem observa. Aqui, vejamos, agora é com você. Pesquise um texto narrativo que apresente um narrador onisciente. Bom, para isso você precisa saber o que é narrador onisciente. É aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele sabe até o que os personagens pensam e sentem. A perspectiva. Eu sou o narrador que conta uma história da qual não participo. Conheço o íntimo de cada personagem. Mesmo ele não participando desta história, ele conhece o íntimo dos personagens. Vamos agora pôr a mão na massa? Um grande beijo e até o próximo encontro. Aguardo todos vocês.